governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, Filisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E aí temos que fazer uma pergunta: por que João Batista teve que clamar no deserto? Eu não vou entrar no texto, vou entrar direto no assunto por causa do tempo. Por que João Batista teve que clamar no deserto? João Batista era filho de um sacerdote da linhagem de Arão. A mãe e o pai de João Batista era Zacarias e Isabel, e eles eram da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Portanto, João Batista tinha todo o direito de ser sacerdote, de entrar no templo e de ministrar no templo. E a pergunta é, então, por que João Batista teve que clamar no deserto? E talvez você vai dizer assim, porque era a profecia de Isaías. A resposta está certa, não na sua totalidade. Porque a resposta é, João Batista teve que clamar no deserto porque não tinha espaço para Deus no templo. É assim que o Velho Testamento termina, mostrando Deus expulso do templo. E Deus foi expulso do templo por quê? Porque o sacerdote havia se vendido a Roma. Porque o sacerdote agora era para ter só um sumo sacerdote, agora tinha dois, tinha virado nepotismo. Era o sogro e o genro. O sogro havia nomeado o genro, e eles estavam vivendo no nepotismo, tinham entrado na política. E eu quero dizer a você, querido, o poder da igreja não é político. Eu lembro do tempo que se dizia que quando tivéssemos muitos deputados federais em Brasília, evangélicos, a igreja evangélica viveria um novo tempo. Que mentira, que engano, que falsidade. Há muito tempo vemos a bancada evangélica vem tendo a média de 60, 63, 70 deputados. E o que mudou? Sabe, um dos homens que estava entregando aquele dinheiro ao ex-governador do Distrito Federal era um pastor, filho de um pastor, fundador de uma das igrejas que nasceu em Brasília, conhecida em todo o Brasil. Além de entregar a propina enorme, ainda orou agradecendo a Deus. Que engano pensar que o que melhor poderia acontecer com a igreja de Marília seria a igreja eleger um certo número de vereadores, vice-prefeito ou até prefeito. Seria o maior dos enganos. O poder da igreja não é político, é espiritual. O Velho Testamento então termina mostrando Deus expulso do templo. Por causa do orgulho, a arrogância e a falta de compromisso do sumo sacerdote, do outro sumo sacerdote que ele nomeou, de todos os sacerdotes e dos levitas. E o dia que Deus entrou no templo, encarnado, claro, na pessoa de Jesus, ele foi expulso do templo. E quer saber o que mais, senhores? Quando eu olho para a morte de Jesus, eu gosto de pensar numa coisa: que Jesus foi morto em nome da Bíblia, da qual ele era o autor. Jesus foi morto em nome da teologia que ele havia inspirado. Porque os homens pegaram a Bíblia, os 39 livros do Velho Testamento, e começaram a dar as suas próprias interpretações. E o dia que o Deus da Bíblia veio viver entre eles, eles o rejeitaram, expulsaram e crucificaram. E os líderes que hoje estão mais preocupados em defender o seu sistema religioso, creio que fariam o mesmo com Jesus. Em alguns lugares Jesus não seria muito bem-vindo, até mesmo em nome da fé, pasmem, chamada evangélica. Porque muitos estão mais preocupados em fazer grandes negócios. E aí, parafraseando, pequenas empresas, grandes negócios. Muitos já disseram pequenas igrejas, grandes negócios. É isso que acontece no país hoje. Está cheio de líderes que talvez você contribui. E você passa dificuldade na sua casa, mas eles estão andando de jatinho novos, comprando fazenda de milhões e milhões de reais com o dízimo dos seus fiéis. Uma igreja assim não transforma nada, não salga nada, não ilumina nada e não muda nada na sociedade. Eu tenho um membro da minha igreja
que é corretor, participou de um dos negócios para um dos líderes que aparece na televisão. Vendeu uma fazenda para um desses grandes líderes. Eu não sou nada, não sou nada contra a pessoa ter fazenda, tem a sua fazenda, mas compre legitimamente. Prospere, mas legitimamente. Não às custas da fé de muitos dos fiéis. O que de melhor pode acontecer com a igreja de Marília? Poder político? Te digo, não. É atrair a presença de Deus outra vez. E eu quero concluir e para a parte final dizendo que o Novo Testamento termina mostrando Jesus expulso da igreja. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, de 14 a 21. Em Apocalipse capítulo 3, de 14 a 21, a Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante. Ela diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras fores frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Presta bem atenção no verso de número 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim que compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amos. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Amados, presta bem atenção. O Velho Testamento termina mostrando Deus expulso do templo. Quem quisesse ouvir a voz de Deus tinha que ir ao deserto, andar quilômetros e quilômetros até o deserto. Lá no deserto tinha a voz de Deus, mas no templo não tinha. No templo tinha ritual, tinha culto, no templo tinha cerimônia, no templo tinha sacrifício, mas não tinha presença de Deus. Quem quisesse ouvir a voz de Deus tinha que deixar a cidade e ir para o deserto, atrás de João Batista ou de Jesus mais tarde. No deserto. E o Novo Testamento, 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus já estava do lado de fora da igreja. Olha, mas pastor, eu vim aqui para pensar outra coisa. Não, eu estou falando isso para você refletir mesmo. O que de melhor pode acontecer? Eu sei que a igreja de Laodiceia fazia um diagnóstico. Quero que você olhe para mim, que eu quero dizer uma coisa a você. O diagnóstico que nós fazemos, que eu faço de mim, que você faz de você mesmo, não é o diagnóstico que Deus faz de nós. A avaliação que nós fazemos não é a avaliação que Deus faz de nós. Nós medimos de uma forma e Deus mede de outra. O pastorzão da igreja de Laodiceia estava dizendo: estou rico e abastado e não preciso de nada. Sim, queridos, o primeiro endereçário dessa carta era o pastor. Porque você e eu que somos pastores, você sabe disso. Uma carta só chega na igreja se nós quisermos. Eu pego uma carta, dou uma olhada, vejo se é interessante. Se não é interessante, eu rasgo e jogo no lixo ou engaveto. E Deus sabia disso. Por isso o primeiro endereçário de todas as cartas são os pastores. Vocês acham que era um anjo mesmo do céu? Nem de longe. Você acha que Deus não é sábio o suficiente para falar diretamente com os anjos? Ele ia pegar e mandar João escrever uma coisa para João ficar orando, para aparecer o anjo, para João entregar uma carta? Anjo, aí é pastor, é o mensageiro da igreja. Primeiro endereçário era o pastor, e o pastorzão estava se achando importante, rico, de carro novo, carro importado, porque hoje a teologia da prosperidade diz que se você não tiver um carro bom, se você não prosperar, você está em pecado. E aí você fica sofrendo, porque às vezes você não está andando do jeito que é dito na televisão, por os principais pregadores da TV evangélica brasileira hoje, ou do programa de TV evangélico brasileiro.
Deus vem na pessoa de Jesus e fala das 5 qualidades da igreja. Ele diz: infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Porque não estava enxergando nem a realidade da igreja na cidade de Laodiceia. E aí, nós somos doutores de usar Apocalipse 3:20 para pregar plano de salvação, não é verdade, amados? Eu lembro lá atrás que a gente pegava o Apocalipse 3:20 quando apresentava aqueles 5 leis espirituais, evangelizando pessoalmente, falava: olha, você precisa abrir seu coração para Jesus. Jesus está batendo na porta do seu coração. Abra a porta do seu coração para Jesus. Só